Olá, eu sou a Juliana Santos, sou médica nutróloga e vim falar um pouquinho com você que está em processo de reeducação alimentar, ou está de dieta, ou está fazendo hipertrofia para academia e de repente tem que comer fora de casa mais do que dentro de casa. O que acontece quando a gente come dentro de casa, principalmente quando a gente cozinha? Isso é uma coisa que eu estimulo até para os meus pacientes, terem contato direto com os alimentos antes deles virarem a comida que a gente come. Isso é importante porque você consegue selecionar exatamente aquilo que você vai comer. É importante, é saudável, mas de repente você não gosta de cozinhar ou não se dá bem com a cozinha, ou pior, não tem tempo de estar dentro de casa e ter esse contato com o alimento. Como que você faz para manter essa rotina? Alguns pacientes, quando estão fazendo alimentação dentro de casa, de uma forma correta, tem uma perda de peso e quando começam a comer fora de casa, em restaurantes ou comidas congeladas, eles param de perder peso ou pior, acabam ganhando peso. Como saber selecionar esses alimentos e o que tem de pegadinha na hora que a gente vai escolher uma refeição? Bom, em primeiro lugar, saladas de restaurante. As saladas dos restaurantes, grande parte delas são saladas, mas por trás delas tem bastante carga de carboidrato. Então são carboidratos disfarçados de salada. Quer um exemplo? Aquela salada bonita, bem verdinha, que tem uma cenourinha ralada, uma batatinha ralada, um rabanete, uma beterraba. Tudo isso bem raladinho, com uma aparência de que aquilo é uma salada que você pode comer à vontade. Como algumas pessoas recebem uma alimentação dizendo que salada é à vontade, elas comem aquilo à vontade. O grande problema não está nesse tipo de carboidrato, o problema é que depois a pessoa tende a pegar mais carboidrato e associar esses carboidratos que ela já pegou. Isso, como um todo, vai gerar uma carga glicêmica muito maior do que aquela que talvez você devesse consumir. Essa seria a primeira pegadinha, né? A questão da salada. Outra questão, alimentos integrais de restaurantes. Alguns alimentos, quando a gente vê no cardápio ou quando a gente vê exposto, principalmente em restaurante de quilo, eles estão descritos como integral. Por exemplo, o arroz integral. E de repente você olha para o arroz e ele até brilha de tanta gordura que é feita naquele arroz. Então, você quer comer o arroz integral? Pergunta para a pessoa antes de você pedir como é feito aquele arroz integral. Se ele é feito com muita gordura ou se ele é feito com algum outro carboidrato associado, se ele vem separado no prato ou se ele vem com algum molho que você de repente pode pedir para tirar. É sempre importante se informar sobre isso. Massa integral é um outro problema. Muitos pacientes consomem massa integral quando fazem a comida dentro de casa ou alguns planejamentos alimentares permitem esse consumo e quando elas vão consumir, elas vão pegar uma massa integral, mas com um molho muito calórico. Isso acaba acarretando em um aumento de calorias, aumento de repente de gordura ou de carboidrato que foge um pouco do seu planejamento alimentar. Então, se você vai alimentar fora de casa, o que seria importante? Primeiro, o consumo de proteína, ele deve ser o primeiro que você deve selecionar no seu prato, de preferência carnes magras. Mesma orientação que eu dei do arroz, dá uma olhada na carne, se ela estiver muito brilhosa, estiver muito engordurada, evita esse tipo de carne. Carnes que são feitas parmegiana, milanesa, elas têm farinha em volta delas, então evita também esse tipo de proteína. Se tiver ovos, ovo é bom que ovo é ovo em qualquer lugar, né? E normalmente ovo cozido tem em qualquer lugar. Isso é a seleção de proteína. E se tiver peixe, também evitar os peixes da milanesa. Muita gente acha que é saudável comendo peixe fora de casa, come peixe frito, né? Então, fritura e imersão sempre é bom ser evitado. Escolheu a sua proteína, aí você vai para o seu carboidrato principal do prato. Vê se tem algum alimento integral, se tem alguma raiz, qual a forma que ela foi feita. Tá em dúvida de como ela foi feita? Se informa no restaurante. E tenta não ultrapassar muito a quantidade de carboidrato. O carboidrato ele tem que ser menor que a proteína dentro do prato. Então, se você já colocou sua proteína, você tem como fazer uma média do que você já tem de carboidrato para consumir. Depois que você escolheu isso, aí você pode partir para salada. E o que seria a salada à vontade? Folha você pode à vontade, isso qualquer alimentação libera, né? A menos que você esteja em algum tratamento com algum remédio que dê alguma interação, o que é muito difícil. E dê uma olhada se tem algum carboidrato junto com essa salada. Se tiver, evita. Ou então, evita de pegar outro carboidrato e você consome esse como base. Não preciso nem falar sobre a questão de bebidas, né? Restaurantes normalmente têm refrigerantes, sucos, tem uma gama de opções muito grandes. Na hora que você estiver comendo, o ideal é você não consumir nada de líquido durante a alimentação. Isso pode atrapalhar. O seu estômago entende que está cheio, daqui a meia hora você está com fome de novo. Refrigerante, lógico, não é para consumir de dia nenhum. Mas se você quer tomar alguma coisinha, toma uma aguinha antes da comida, se você tem muita sede, ou então toma depois. Evita o consumo de qualquer líquido junto com a alimentação. E se você está saindo para comer a trabalho, está com colegas,
Evita a bebida alcoólica. Isso é uma coisa que acontece muito com quem está em reeducação e sai para confraternizações ou sai com muitas pessoas. É aquela coisa que parece inocente, de uma garrafinha de cerveja, uma caipirinha. Quando a gente vai olhar isso ao longo do mês, se você come fora várias vezes, você está tomando isso várias vezes no dia ou várias vezes na semana. Isso vai acarretar em peso para você. Ou seja, você está em reeducação, está em dieta, olha bastante o alimento que você vai consumir, senão isso pode depois te prejudicar. Quer uma ajuda maior? Procura um nutrólogo que ele pode te auxiliar.